A paz do Senhor Jesus esteja com todos os meus irmãos que estão nessa noite juntamente conosco aqui para nós meditarmos na palavra de Deus nessa live da Igreja Unida do Parque Sevilha. Nós continuamos online, não temos muita perspectiva. Estamos acompanhando todo o noticiário, estamos vendo que já começaram a acontecer no Brasil as reinfecções em pessoas, portanto, o corona ele está atuante e nós seremos bem prudentes na hora de voltarmos aos nossos cultos presenciais. Portanto, nessa noite nós estamos aqui reunidos para falarmos da palavra de Deus. Eu tenho a minha Bíblia aqui aberta no Salmo de número 40. É um salmo chamado dos Salmos Messiânicos, que parece que tem uma combinação de dois cânticos independentes, visto que o versículo 13 ao 17 são praticamente idênticos ao Salmo 70 e ambos são atribuídos a Davi, que ele compôs para o cantor moro, para o maestro, e o Novo Testamento ele usa este salmo referindo-se a Jesus na carta aos Hebreus. E, portanto, nós vamos meditar nessa noite. O salmo se divide em três partes. A primeira parte é o cântico, que é do verso 1 ao verso 5. A segunda parte é a questão da submissão, que é do verso 6 ao verso 12, aí então é que entra a parte messiânica, a parte de Jesus, submisso à vontade do Pai, e a súplica, que é a parte final, que é do verso 13 ao verso 17. Se você tiver em mãos, porque às vezes a gente tem pessoas que nos assistem, que são católicos, se eles têm a Bíblia católica, e a Bíblia católica, nos Salmos, ela começa o Salmo, o primeiro verso, então eles dão ao título. Então, se for lá na Bíblia católica, você vai ver que o Salmo vai terminar no verso 18, mas é porque ele começa com o verso 2. Então, eu quero ler do verso 1 ao verso 5, depois do verso 13 ao verso 17. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre isso. Salmo 40, verso 1. Esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E me tirou de um lago de miséria, de um lodo lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e endireitou os meus passos. Verso 3. Pôs logo em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Verso de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Verso 5.
Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não poderemos contar diante de ti. Eu os quisera anunciar e falar deles, mas são mais do que se pode contar. Verso 13. Queira, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Verso 14. Sejam a um envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida para destruí-la. Voltem atrás e envergonhem-se os que desejam o meu mal. Verso 15. Sejam assolados como pagamento de sua afronta os que me dizem, Verso 16. Folguem e se alegre em ti todos os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, o Senhor seja exaltado. Verso 17. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Sem dúvida é um salmo extraordinário. A palavra pacientemente dirige nossa atenção ao pensamento de que Deus, às vezes, não responde imediatamente. Entretanto, a última porção desse versículo nos anima, que ao final ele responderá e ouvirá o clamor. É um clamor que ele apresenta diante de Deus e que nos dá um tema triplo. Ou seja, ele clama para um Redentor. Ele é o nosso Redentor, posto que ele expirou pelos nossos pecados, já os pagou e os admitiu como se estivessem sido seus próprios. Então, o Redentor é aquele que paga o preço da dívida que ele não cometeu, mas que ele assume como sua dívida. Então, Jesus assumiu as nossas dívidas para com o Pai quando tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, é por isso que nós precisamos de um Redentor. E no cântico dele aqui, ele coloca essa situação, que quando ele clama, Deus se inclina para ele. E a segunda figura apresentada, que ela aparece lá na carta aos Hebreus, é a figura do sumo sacerdote. Ele se curva com a pena que era sobre nós, estimulando-nos a prosseguir com nossa vida em confiança absoluta em Deus, instrui-nos a acreditar nas promessas que nunca falham e nos proporciona modelo para a perfeição
a confissão, a oração e ao louvor. Então, a intercessão, quando ela é feita pelo sumo sacerdote, ele nos qualifica, e Jesus, como nosso sumo sacerdote, como aquele que vai apresentar as nossas culpas, os nossos pecados diante de Deus, ele nos dá a confiança de um restabelecimento, de uma restauração espiritual, onde nós encontramos novamente o acesso a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós nos apresentarmos diante dele como filho. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, ele apresentava o sacrifício pelo pecado das pessoas, e essas então tinham os seus pecados encobertos. Com Jesus é o contrário. O nosso sumo sacerdote é aquele que, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, não haverá nenhuma justiça condenatória diante de Deus contra aquele que se utiliza da função sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é claro que quem tem um Redentor, quem tem um sumo sacerdote, precisa de um comandante. E ele se compromete a nos libertar dos poderes das trevas. De fato, ele já realizou isso na cruz do Calvário, para nos remir de todas as nossas culpas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai utilizar aqui uma prática maravilhosa. Aliás, aos Colossenses, diz que Jesus riscou a cédula, mas o nosso caminho ainda está um pouco distante. Vamos dar uma parada, vamos ouvir um louvor e depois nós continuamos. Já viajamos por valados, por desertos.
Nós temos então, diante de Deus, o Redentor, o sumo sacerdote e aquele que comanda doravante a nossa vida depois do perdão. Mas a nossa jornada, ela é longa. Nós aceitamos Jesus e continuamos a nossa jornada. E a jornada, às vezes, ela é difícil. Ela é cheia de impedimentos, de provações, de tentações. O adversário, ele não sossega em momento algum, ele não deixa o cristão em paz, ele sempre está querendo achar uma oportunidade para que possa fazer-nos tropeçar. Mas quando nós somos favorecidos e começamos a ser guiados pelo nosso Senhor, nós saímos de uma situação terrível. E o verso 2 diz assim: e me tirou de um lago de miséria, de um lodo lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e endireitou os meus passos. Essas palavras da condição do pecado, da morte, elas são figuradas para nos dar a certeza que esta situação em que nós vivemos, só Deus pode salvar o homem deste lugar, deste poço. E quando se fala em poço, a gente tem aquela figura de um cilindro, de uma cova cilíndrica, onde tem uma profundidade, mas aqui a relação do salmista é aqueles poços que se formam nas águas que param, nas lagoas, e aquilo cria um lodo lamacento. Em alguns lugares no deserto tinha também ali a areia movediça que puxa a pessoa mais para a profundidade. E assim é o pecado. Quando a pessoa está dentro desse poço, a tendência natural é que ela vai se afundando cada vez mais, e ela chega até o ponto de sucumbir no pecado, porque não encontra uma saída. Mas agora, com o Senhor Jesus na cruz do Calvário, isso foi nos dado, porque Deus proporcionou isso, Ele realizou por meio da cruz, e trata de nos desenrolar, ou de nos tirar de todo o impedimento que tinha em nossa vida, de nossos próprios meios, já que o único caminho que nós encontramos para sair é a procura para sair. Mas quanto mais você tenta sair de dentro de um atoleiro, mais você vai atolando, mais você vai afundando. Então é necessário que você tenha isso daqui. E eu não sei por quanto tempo que o salmista aqui fala que ele esperou com paciência, porque ele sofreu por conta do seu pecado, ele sofreu por conta da sua súplica, e ele teve muita dificuldade para sair desse lugar lamacento. E o pecado, ele é lamacento, ele é sujante, e a tendência de afundar no fundo de lodo, ele é muito grande. Mas confiar no Senhor, Ele fez na cruz, e nos retirará, e nos conduzirá adiante. Depois de nós sermos perdoados
nós então temos que continuar a nossa jornada, mas agora livre do pecado, acompanhado pelo nosso comandante, que é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa de seu Espírito Santo, nos conduzindo, nos levando, nos mostrando, nos dando discernimento, nos dando a condição de nós enxergarmos à frente. E quando ele faz isso, ele não nos deixa abandonados. Ele faz uma mudança na nossa vida. Ele nos muda para que nós possamos ter uma nova razão para podermos continuar. E diz ele, e pôs logo em minha boca, é colocar na boca. Aquela boca que é uma boca usada pelo inimigo para pronunciar tantas e tantas paupérias, tantas e tantas palavras malignas. Agora ela é a boca purificada. É como o que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele confessou que era um homem de lábios impuros, que o anjo pega a brasa do altar e toca nos seus lábios e purifica os seus lábios. Nós, quando passamos pela transformação do Senhor Jesus, nós então passamos a ter os lábios purificados pela brasa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha, começamos a ter prazer no louvor. Começamos a ter alegria em cantar os louvores para Deus. Quantos louvores a gente tem colocado aqui? Procuramos louvores daqueles irmãos da velha guarda que compunham os hinos na inspiração do Espírito, na glória de Deus, na presença de Deus, exaltando o nome do Senhor. São hinos que nos levam a ter um entendimento de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvamos a Deus. E diz, muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Quando você louva, quando você glorifica, quando você exalta ao Senhor, certamente algumas coisas começam a acontecer na tua vida, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e quando você está louvando a Deus, Ele está ali contigo. É o momento em que nós vamos assumir a doutrina desse salmo, que é a questão da obediência perfeita de Cristo. A vontade de Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque ele foi um filho obediente às ordens de seu pai. E nós, quando assumimos a posição de filhos de Deus, nós passamos a ser obedientes às ordens de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Eu estou parado aqui, irmão, porque alguém manda alguma coisa aqui, põe uma tarja preta no meu rosto e eu não me vejo. Eu vou pedir para que a pessoa que manda essas coisas, por favor, não faça isso, não. Já que é o que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, e Ele perdoa o pecado do seu povo, para que o seu povo possa vê-lo e sentir na sua vida, no seu coração, o entendimento da graça e da misericórdia de Deus.
perdoa, é uma paciência do povo, a perfeição do povo em esperar em Deus, para que Ele o liberte de outras aflições. Então, meus queridos irmãos, Ele faz isso. E é quando nós cantamos que nós sentimos o prazer e a alegria de estarmos diante do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome. Verso 4, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quem confia em Deus é feliz. Quem confia em Deus tem razão de alegrar-se. Quem confia em Deus tem prazer, porque Deus é aquele que esclarece a nossa mente e nos dá o entendimento para nós entendermos a sua perfeita vontade. E a pessoa que confia em Deus, ele não respeita o soberbo, aqueles que procuram destruí-lo, aqueles que procuram tirar dele a alegria, o prazer, mas é pessoas que estão inteiramente firmado na rocha que foi colocado ao sair do lodo, porque Jesus firma os nossos pés. Meus irmãos, esses últimos tempos têm sido tempos da gente perceber as pessoas que são firmes, as pessoas que verdadeiramente aceitaram Jesus genuinamente. Hoje a fuga da pessoa que não é genuinamente transformado é a mudança de igreja de um lado para o outro, sai dessa, vai para aquela, mas a igreja não é de Deus. A igreja militante é uma igreja organizada aqui na terra, mas a igreja triunfante, a igreja que vai para o céu, é a igreja de Deus, é a igreja dos salvos, dos remidos. Então, não é a localidade, não é a posição que você vai sair, não é você ir para um outro bairro, para um outro lugar, que você vai agradar a Deus. E isso tem acontecido muito. São pessoas que são verdadeiros itinerantes na fé, ainda não se encontraram totalmente, precisam tomar uma atitude definitiva no seu passo a passo com o Senhor Jesus. E diz, o soberbo, os que se desviam para a mentira. Quanta mentira que tem acontecido nos últimos tempos, meus irmãos. Quantas mentiras que são ditas hoje nos púlpitos. Quantas mentiras que são ditas nas reuniões. Quantas mentiras que são pronunciadas nos louvores modernos. Que eles trazem afirmativa que jamais a pessoa executou ou executará. Então são afirmativas que não estão presentes dentro dos anais de Deus. Eu vou aqui para o verso de número 5, que é a questão da confissão. Ele diz, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Quantas coisas Deus tem feito pela sua vida. Quantas coisas Deus tem operado nos seus caminhos. Quantos milagres Deus fez na sua vida, aonde você está. Quanta coisa Deus tem te oferecido, quantas oportunidades Ele tem te dado. E é assim, você não consegue contar.
para conosco. Os teus pensamentos. Não podemos ou não poderemos contar diante de ti. Como é que nós vamos conseguir saber os pensamentos de Deus? Como é que nós vamos falar alguma coisa e dizer que foi Deus que pensou isso a teu respeito, quando você não conhece os pensamentos dele? Quando você não sabe quais são os pensamentos de Deus a teu respeito, você não sabe, ele diz, olha, os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. O que você está pensando em tomar esta decisão, você não tem a certeza que é o pensamento de Deus, porque ele não o confirmou a você. E você certamente está atribuindo a ele uma palavra que ele não pronunciou. Mas ele diz que não tem como fazer isso. Ele diz, eu quiser anunciar e falar deles, mas são mais do que se pode contar. Meu Jesus amado, como é estranho que a maioria das igrejas modernas declarem que o homem moderno confronta com problemas que não são tratados na Bíblia. E apesar de que o salmista diz que as maravilhas de Deus são muitas e os seus pensamentos aconselham e o remédio para a nossa crise são numerosos. A Bíblia trata com todas as classes de problemas e muito mais do que podem imaginar os simples mortais. Deus trata com muito mais quantidade de problemas do que os que nós estamos passando na atualidade. E Ele é poderoso para nos encaminhar nisso. A Bíblia trata com todos esses problemas, porque nós somos simplesmente mortais, os quais não poderiam começar a enumerar. Só o Messias, só Ele é que pode anunciar e falar deles. Só Jesus pode fazer isso. Nós falamos deles é bobagem, porque nós não vamos conseguir. As calamidades, as aflições, no sentido de maldades e iniquidades, são causadas pelos pecados. Entretanto, as penas e os problemas não são provocados pelo pecado do Messias, porque ele não teve um só, mas sim pelos pecados daqueles que ele devia salvar. Então somos nós que causamos os problemas para Deus. Então essa paciência aqui nós precisamos encará-la devidamente. Estes pesares o inclinaram tanto que ele não pôde levantar os olhos, e ele debilitaram os seus poderes físicos para que desfalecesse seu coração. De fato, jamais houve pena neste mundo comparada à pena que Jesus passou. Então nós temos isso. Agora vamos aqui à súplica do salmista. Queira, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio.
o homem não lhe deu nenhuma ajuda, tampouco seus próprios discípulos queriam associar-se com o seu sofrimento ou sua morte. Seus próprios parentes lhe abandonaram. Se estas passagens não se declaram a depravação do homem, nada mais o fará. Então o homem é isso, o homem não tem como nos dar socorro, como nos atender, como nos socorrer. Agora ele vai: sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida para destruí-la. É natural do ser humano procurar os caminhos do mal, da vingança, do ódio, da inveja. Eles não podem ver o seu irmão, o seu parente, tendo prosperidade, às vezes que são coisas passageiras, porque tudo que nós conseguimos aqui, que Deus nos dê aqui nessa terra, vai ficar aqui. E o que nós estamos querendo é as coisas do céu, é irmos para o céu. Ele diz que as pessoas que querem destruir, elas voltem atrás e envergonhem-se os que desejam o meu mal. Homens religiosos da época de Jesus desejavam que o único homem verdadeiramente bom, como jamais outro tenha existido, perdesse sua alma. Eles provocaram muito. E que sempre seja uma lição para a humanidade. O verdadeiro Filho de Deus. Os crentes têm que tomar cuidado com o mundo. E muito mais com as religiões organizadas. Aquela que Cristo não deixou. Cristo deixou a pregação do Evangelho para a mudança de vida. Não são aquelas pregações sociais, acalentadoras do pecado, que fecha os olhos para muita coisa, que aceita todo tipo de imoralidade condenado pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz para nós tomarmos cuidado. Por quê? Porque nós temos muita coisa para ainda conquistar nessa vida. Sejam assolados como pagamento de sua afronta os que dizem, quanta gente que zomba dos outros, quanta gente que sofre a zombaria. Esses versículos são uma predição da destruição dos que odeiam ao Messias, tal como o verso 16 que iremos ler já, que odeiam o Messias, que predizem a salvação e a felicidade daqueles que o amam. Verso 16, folguem-se, alegre em ti todos os que te buscam. Esse tem sido um caminho abandonado pelos cristãos. A busca de Deus, a oração, ela tem desaparecido das igrejas. As igrejas não têm mais aquele culto que se diz culto de oração, quando se reúnem para orar. Não é para conversar, é para orar.
para falar com Deus, para apresentar a necessidade um dos outros. E essas orações é para que os que dizem constantemente, os que te amam, a tua salvação, o Senhor seja exaltado. Então a nossa reunião é uma reunião para exaltação do nome de Jesus. Não é para o show, não é para uma apresentação bonita, não, que é muito emocionante, mas não funciona no coração. É boa para a cabeça, mas ruim para a alma, porque a alma não sente nada. É um contraste sobressalente. Os que refletem se farão retroceder. Os que o buscam e o aceitam, esses nunca se alegrarão verdadeiramente. Mas o salmista vai encerrar aqui com o verso 17 dizendo: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O deter-se de Deus é que as ordens dele, as leis dele, os mandamentos dele. Jesus disse que os pobres sempre nós teríamos ele conosco. E os pobres existem justamente para serem ajudados por aqueles que têm condições. Os pobres, alguns são e outros não, são tão necessitados, mas somente um, no sentido mais pleno, era pobre e necessitado. Ao mesmo tempo, além de ser pobre, ainda estava necessitado. E ele então leva essa palavra a Deus, dizendo que Deus cuida dele. Porque Deus ordenara ao seu povo, na organização da sua nação, que eles nunca deviam desprezar nem abandonar os pobres, os órfãos e as viúvas. Então esta é uma questão para nós. As palavras não te detenhas, ó meu Deus, refere-se à rápida conclusão do sacrifício que tem de oferecer-se, não pela pena do pobre necessitado, mas sim pela necessidade apresentada da redenção do homem. Isso nós apresentamos diante de Deus, que a maior necessidade do ser humano é a redenção da sua alma. É ele se apresentar diante de Deus para receber dele a redenção e o perdão dos seus pecados. Como havemos dito, cada um dos salmos se refere a Cristo. E se alguma forma, que seja em sua obra expiatória, mediadora ou intercessória, que são os três que eu apresentei para vocês no primeiro versículo, elas continuam à disposição. E essa disposição é justamente para atender a necessidade do ser humano, que ele é convidado a entregar para Jesus todas as suas preocupações. E como eu sei que nesta noite Deus, que é tanto auxílio como libertador, é o Senhor que cuida
é o Senhor que zela, é o Senhor que tem prazer no meu corpo e no seu corpo, que Ele é um Senhor que pode livrar-te da dor e do sofrimento. É só você acreditar que Ele está colocando à sua disposição o seu Filho, o seu Redentor, o seu sumo sacerdote, o seu comandante, aquele que inspirou na cruz do Calvário para poder ter esta função de mediador, o intercessor em teu favor. E agora, eu vou pedir ao meu Jesus para interceder por você, para interceder pela sua vida. Eu sei que tem pessoas aflitas, tem pessoas que estão enfermas. Eu recebi hoje um SOS da cidade de Muriaé, em Minas Gerais. A pessoa me pedindo para que intercedesse junto a Deus, porque ela tem uma cirurgia muito importante no dia de amanhã. E eu disse para ela que ela podia ir confiante, porque Deus estaria com ela. E eu quero nesta noite, juntamente com você, orar por cada um que está enfermo, por cada um que tem problemas, necessidade, que estão passando por momentos de espera, que querem que Deus o visite. Eu quero neste instante pedir a você um momento de reverência, um momento de aproximação de Deus, para que nós oremos juntos em busca da graça de Deus para a sua vida. Querido Deus, bondoso e excelso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estou me apresentando diante de ti, Senhor, como porta-voz da tua palavra, como ministro do teu evangelho, Senhor, para rogar diante de ti, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor esteja olhando agora para este meu irmão que está me vendo, para este que está me ouvindo, que certamente, Senhor, tem uma dificuldade na sua vida, quer seja física, quer seja, Senhor, financeira, quer seja, meu Deus, sentimental. Eu te peço agora, Senhor, a intervenção divina das tuas mãos poderosas sobre a vida desse meu querido e desta minha querida irmã e irmão, que o Senhor possa estar agora confortando o seu coração, adentrando, Senhor, na sua mente pelo poder, Senhor, presente, Senhor, do Deus soberano e poderoso, para executar uma obra na vida dessa pessoa. O milagre, Senhor, é o máximo do acontecimento, mas, Senhor, a intervenção divina, através da medicina, através de uma palavra, através de uma leitura, através de um louvor, isso pode ser executado pelo teu grande amor e pela tua grande graça, Senhor. As águas do Jordão limparam a lepra de Naamã, mas, Senhor querido, o lodo feito por Jesus curou o cego. Oh, meu Senhor querido e amado, e eu te peço agora que o Senhor, através do meio que o Senhor quiser utilizar, esteja atuando na vida
deste meu irmão, desta minha irmã, trazendo a eles paz, harmonia e alegria, Senhor. Concede-nos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, meu Pai. Eu te peço estas bênçãos e eu te sou agradecido, porque eu sei que o Senhor ouve a oração do teu povo. Meu Senhor querido, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E agora aí, meu irmão, dê um abraço em você mesmo, como se você estivesse abraçando o Senhor Jesus na tua vida nesta noite. Fique com Deus. Deus te abençoe e esteja assistindo a live da Igreja Unida, quinta-feira, às 20 horas. E nós estaremos aqui de volta na sexta-feira, às 19h30. Deus te abençoe. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou.